Bem-vindo, irmão, irmã, ao programa Jardim da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, da Diocese de Leiria Fátima, e é com alegria que estou convosco aqui neste programa. Neste programa queremos levar até si o conhecimento dos inúmeros carismas que dão origem a associações, a movimentos, a serviços, a obras presentes na Igreja e que a enchem de dinamismo, de beleza e que cada uma delas é como que um canteiro do único jardim da Igreja. Hoje queremos levar até si o conhecimento de uma obra que certamente é bem conhecida, também bem sua conhecida e de muitos entre nós. Trata-se da Cáritas portuguesa. E para nos desvendar um bocadinho dos segredos, das características, do modo de agir e do bem que procura fazer às pessoas, temos connosco o seu presidente, o seu professor Eugênio da Fonseca. Bem-vindo, Sr. Professor, a este nosso programa. Obrigado por ter aceito estar connosco. É com muita alegria que aqui estou e oxalá que possa dar um contributo a todos os que nos estão a ouvir para que haja um maior crescimento espiritual e humano e, sobretudo, tendo em conta este tempo que estamos a viver, que esperamos ansiosamente a chegada do Libertador, que está na raiz da ação da Cáritas. Sim. Então, obrigado. Começaríamos por saber quem é, de onde vem, assim uma breve apresentação. Olha, o meu nome já foi identificado, Eugênio Fonseca, sou de uma das terras mais bonitas de Portugal, Setúbal. Também em termos eclesiais das mais desafiantes. Nasci lá, sempre lá vivi e espero partir para a bem-aventurança eterna de lá. Embora para aí qualquer lugar seja acessível segundo a misericórdia de Deus. Nasci há 58 anos, depois de um grande discernimento pessoal, em termos da minha própria vocação, optei pelo matrimónio que dura há 30 anos, do qual nasceram dois frutos, dois rapazes, um com 29, outro com 24 anos. E nasci numa família da classe média-baixa, meus pais trabalhadores. Quando leio a Sagrada Escritura e vejo o Senhor ir buscar os homens à beira do mar, penso logo no meu pai, que também era pescador, né? E sei a dureza dessa profissão e percebo bem porque é que o Senhor optou por escolher preferencialmente homens dessa têmpera. E a minha mãe depois conservava aquilo que os homens no mar pescavam, portanto era operária conserveira. Fizeram uma opção de vida extraordinária, extraordinária no sentido de que foi diferente daquela que era costume no bairro de pescadores que habitávamos, que era o filho pescador, seguia pescador, e o objetivo era ter um barco. O meu pai e a minha mãe optaram por sugestões que lhes foram dadas pelos aqueles que nos seguiam em termos e dar-lhe uma caneta. De instrução, dar-nos a possibilidade de seguir os estudos e isso adianto já veio confirmar aquilo que eu digo sempre, que a pobreza não é uma fatalidade. Nós vivíamos dentro de alguns limites materiais. Hoje não posso dizer isso graças à opção que os meus pais fizeram, que renegaram-se a eles próprios a serem proprietários, fosse do que fosse, de um barco ou de uma casa, ou ter bens pessoais, para deixarem como riqueza aos filhos os instrumentos de trabalho que foram licenciaturas para eles depois poderem por si só caminharem e julgo que foi, por isso lhes estou muito grato e louvo a Deus por isso e também acho que o Senhor lhes concedeu o céu por terem feito essa opção. Certo. Muito bem. Então vamos fazer uma pausazinha para que possamos seguir a peça que a equipa da Canção Nova preparou para si e para nós, a fim de podermos
conhecer um pouco, um retrato daquilo que é a Caritas portuguesa hoje? Criada em Portugal em meados da década de 40, tendo os seus estatutos sido aprovados somente em 1956, a Caritas Portuguesa foi criada com o primeiro objetivo de atuar nos problemas sociais de maior gravidade, abrangendo o maior número de pessoas em todo o país. Atualmente, a Caritas Portuguesa é uma instituição oficial da Conferência Episcopal Portuguesa, supervisionada pela Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, e é constituída por 20 cáritas diocesanas e inúmeros grupos locais que atuam em proximidade nas paróquias e comunidades. Muito bem, Sr. Professor, vamos então à Caritas. Como é que nasceu a Caritas Portuguesa? A Caritas Portuguesa nasce de um acontecimento mundial que foi essa terrível Segunda Guerra Mundial, que deixou rastros horríveis, nomeadamente nas crianças. Algumas perderam os pais, ficaram órfãos, outras deixaram de saber onde os pais se encontravam, e o Papa Pio XII faz um apelo ao mundo, um apelo profético. Faz um apelo ao mundo no sentido de até os pais reaparecerem e até se encontrarem, sobretudo na Áustria, embora não fosse exclusivo, mas a Áustria marcou bastante, até se encontrarem as estruturas de devido acolhimento para essas crianças, que os países as acolhessem. E Portugal respondeu de imediato, a partir da generosidade de uma senhora, Fernanda Jardim, que tomou a iniciativa, foi procurar um sacerdote que, graças a Deus, ainda está entre nós, o Sr. Padre Bruxado, que é o reitor da Capela das Almas no Porto, e com outras pessoas disponibilizaram-se à Santa Sé para acolher em Portugal crianças. E nessa altura vieram 5.500 crianças. Ficaram cá há algum tempo, outras ficaram cá para sempre. Quem ainda se lembra do cavaleiro tauromático, o Zenkel, é um desses. Alguns outros estão vivos, que não vou evocar, mas muitas pessoas ficaram por cá. E uma das primeiras coisas que me aconteceu como responsável da Caritas em Portugal foi promover um encontro, como eles se designam, das crianças Caritas. Ainda hoje se chamam assim, crianças Caritas. Foi aqui em Fátima. Foi em Fátima que aconteceu esse encontro. E pessoas já com os seus 80 e muitos anos se tratavam por meninos e meninas. E recordo-me que, na altura, o grande saudoso e bom amigo que tive, Dom Manuel Falcão, também a família dele tinha acolhido. E veio a família e foi de uma comoção extraordinária. Deve estar para surgir um filme, porque já havia até uma parte do mesmo, a contar esta história. E então, a partir daí, surgiam, já existiam em Portugal, em alguns países, Alemanha, América, Inglaterra, já surgiram na Igreja movimentos estruturados em termos sociocaritativos, assim como agora acontece, com o mesmo sentido eclesial que têm. E na altura o cardeal Manuel Serjeira não olhou assim com bons olhos para a intenção da senhora. Rezam as histórias que ele ficou porque a senhora apareceu porque teve um diferente com a Cruz Vermelha. E sendo inteligente, como era o cardeal patriarca Manuel Serjeira, ele desconfiou sempre e nunca deu o aval eclesiástico, Nilobstat, nunca o deu a... Havia assim um paralelo, um divisionismo relativamente à Cruz Vermelha. Desconfiou sempre. E a senhora pôs os pés a caminho e foi a Roma, para valer e ter o seu estatuto eclesial. Porquê? Porque nessa altura, ou por essa altura, passado alguns anos, portanto, porque esta desconfiança dura algum tempo, ela até está um bocadinho retratada naquele livro Cartas
ao Papa do António Ferreira Gomes, ela é citada aí, a partir de um congresso eucarístico que se realizou em Roma, o cardeal Montini resolve chamar, porque estavam lá para esse efeito, representantes desses países onde existia a tal estrutura, que nem tinha nome Caritas, mas foi o cardeal Montini depois que as agregou e surge a Caritas Internationalis. Isto é de alto significado. Um serviço da Igreja como este parte de um congresso eucarístico. Quer dizer que o seu dinamismo e a sua força partem da Eucaristia e só tem sentido aquilo que realiza se depois regressar à Eucaristia. Claro, a comunhão com Cristo tem que levar à comunhão, à partilha, ao serviço aos irmãos. E aqui está o simbolismo, que acho que é mais que isso. Acho que foi realmente um sinal de Deus levar o cardeal Montini a estruturar, a juntar aquelas obras que estavam dispersas por país, e essa senhora foi ter com ele. E foi ele que se julga ter convencido o cardeal Cergeira a reconhecer os estatutos, que só vieram ser reconhecidos em 48 ou por aí, do século passado, e a estruturar a Caritas. E assim nasce a Caritas em Portugal, portanto, para acolher as crianças austríacas. E veja, passado tantos anos, estamos agora a viver o mesmo problema. É verdade, é verdade. De uma forma ainda mais dramática. E mais ampla. Então, já agora assim, brevemente, como é que se desenvolveu depois este serviço? Depois da resposta a estas crianças, surge o problema que a Igreja identificou. Porque a Igreja tem aqui uma responsabilidade muito grande por causa da sua capilaridade. Ela está nos recantos mais profundos deste país. Em determinada altura surge o problema das condições educativas, alimentares das crianças. Faço um apelo aos Estados Unidos, foi sobretudo os Estados Unidos que apoiaram, e há uma grande campanha de distribuição de leite, de queijo, às vezes ando por Portugal fora, e muita gente, até bem posicionada hoje na vida, fala do leite da Caritas, ou do leite do Senhor Prior, como tantos diziam, e do queijo amarelo, que hoje nós diríamos que foi uma medida assistencialista, segundo as técnicas hoje diríamos, mas que naquela altura teve uma relevância revolucionária na dieta alimentar dos portugueses. Porque as crianças tinham que caminhar muitas vezes distâncias longínquas para chegar à escola. E para terem força para isso, davam-lhes as sopas de cavalo cansado. Os ouvintes, muitos saberão, mas nem todos, com certeza, sabem que isto quer dizer que era vinho com açúcar quente, aquecido. E sopa de pão. Pão e sopas de pão. Isto dava uma energia que dava para que as crianças caminhassem e depois ainda estivessem despertas. Mas depois dava outro problema, que muitas ficavam viciadas e alcoólicas. E, portanto, a Caritas contribuiu para uma revolução na dieta alimentar em Portugal, que hoje é altamente reconhecida. A seguir, acontece o 25 de Abril, há uma crise que atingiu também a Caritas, porque era uma estrutura que tinha muitos trabalhadores, era uma estrutura que vivia sobretudo desta dimensão assistencial, e Deus tudo o que faz é providencial. Nós julgamos que é pela nossa criatividade, mas é muitas vezes o impulso do Espírito Santo que nos leva. Acontece a descolonização. E nós somos confrontados, nós hoje estamos tão atrapalhados com refugiados, mas naquela altura Portugal teve que receber milhares de compatriotas nossos que de repente, graças a uma descolonização, aos aeroportos, não vale a pena, aos aeroportos, aos portos e totalmente desprovidos de qualquer bem, porque tiveram que deixar tudo e fugir. E a Caritas reconstitui-se de alguma forma? A Caritas associa-se, na altura, a uma instituição que o governo criou,
mas cria um programa autónomo, deixando de colaborar com esse organismo, mas cria um programa autónomo, que mais tarde se vem a reconhecer como uma coisa inovadora, quando a Caritas já tinha feito isso há bastante tempo. Começou-se a falar no Sr. Yunus, que foi Prémio Nobel da Paz, com a história do microcrédito, não é? Que fundou o microcrédito, mas já a Caritas tinha experimentado essa metodologia com a criação dos chamados postos de trabalho, que era dar uma quantia às pessoas, isso não é do meu tempo, mas na altura eram 1.500 euros pela criação de cada posto de trabalho, que a pessoa depois ia devolvendo, tinha um juro de 1.500 euros ou escudos? Escudos? Não, 1.500, 300 contos. Certo. 300 contos. Sim. Na altura, que era muito dinheiro, não é? Por cada posto de trabalho, e com um juro de 3% só para aspectos administrativos, porque aquilo fazia-se por letras, as pessoas devolviam o dinheiro passando letras. Sim. E olha que pedi-lhe para desenvolver não, mas vou-lhe contar uma história muito rápida sobre isso. Um dia vou a Coimbra, um dos nossos colaboradores aconselha-me a ir comer a uma zona de restaurantes. Eu entro num restaurante, não era aquele que o colaborador queria, foi um restaurante mais humilde, e eu gostei muito do vinho daquele restaurante. Gostei muito. E quando gosto muito das coisas, procuro trazê-las para partilhar com a família. E era um casal já com alguma idade. E perguntei à senhora se não me vendia umas garrafas ou um garrafão daquele vinho. E ela disse-me que não, que era reserva da sua própria quinta, que era para servir só aos clientes. Entretanto, o colaborador vai pagar a conta e ela pergunta, ao dizer, para a fatura, diz Caritas. E a Caritas, a senhora mandou-me chamar logo junto ao balcão, o senhor voltou as costas, porque os homens têm mais vergonha de mostrar os seus sentimentos, e a senhora pergunta-me se me pode dar 2 beijinhos. Eu, brincando, disse, senhora, pode, ainda não se paga imposto, portanto, pode pagar, beijar. E quis-me logo oferecer um garrafão de vinho. Porquê? Porque tinha criado aquele restaurante com a ajuda da Caritas. E dizia-me ela, nós já não precisamos disto. Já temos a nossa quintinha, tenho um filho engenheiro, tenho uma filha formada também, já licenciada, mas estamos aqui porque criámos aqui um grupo de amigos e agora quase que isto é uma confraternização. Passado muitos anos, está a ver? Isto entrou numa linha que foi a linha promocional, de promover as pessoas, e abriu mais uma janela na Caritas, que passou de uma dimensão assistencial para uma dimensão promocional. Depois, com a entrada na União Europeia. Está em desenvolvimento agora. Pedia-lhe agora que, assim, brevemente, na União Europeia, dissesse as várias linhas de atuação da Caritas, porque o nosso tempo está a avançar. Na União Europeia entramos e aí abre-se um ciclo novo, que é deixarmos de ter o apoio internacional que tínhamos. Porque já tínhamos possibilidade de irmos a candidatarmos a programas e aí houve uma quebra na ação da Caritas em Portugal. Então as nossas linhas de ação são essencialmente aquelas que o livro do Bom Samaritano nos aponta para isso. Qual é o texto inspirador? É mesmo este. Aqui está a pedagogia da ação caritativa da Igreja. Vamos ouvir a parábola do Bom Samaritano. Então, vou lê-la. Lucas 10, 29 a 37. E nós recordamos que esta parábola surge porque alguém um doutor da lei se apresentou a Jesus preocupado porque queria saber como é que havia de conquistar a vida eterna, não é? Sim. E Jesus fala-lhe do amor ao próximo. Do amor ao próximo. E ele não sabia o que era isto, ser o próximo. Talvez hoje também muita gente não saiba o que é. E ele contesta a maravilhosa parábola. Fazendo a pergunta quem é o meu próximo, Jesus respondeu-lhe: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que depois de o despojarem e encherem de pancadas, o abandonaram deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote que ao vê-lo passou ao largo. Do mesmo modo também um levita passou por aquele lugar e ao vê-lo passou adiante. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao estalajadeiro, dizendo: trata bem dele, e o que gastares a mais, pagar-te-ei quando voltar. Qual destes parece ter sido próximo deste homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus retorquiu: vai e faz tu o mesmo. Aqui está a pedagogia da ação da Igreja em termos de fazer-se próximo. O que é fazer-se próximo? É ver, não ser indiferente, não pôr a cabeça debaixo da área. E a Cáritas faz isto em termos da assistência. E depois, é interessante, e eu quis realçar isso, que o primeiro que passou descia. Temos que descer muitas vezes à condição do outro para termos a tal compaixão. Isto é a dimensão assistencial e não há mal nenhum nisto. Alguns criticam a ação da Igreja porque diz que é assistencialista. Assistencialista é não cuidar das causas, mas dar de comer a quem tem fome, vestir quem está sem roupa condigna. Isto é uma ação de caridade, não tenhamos medo da palavra, de amor sublime. Mas depois é preciso não ficar por aí. Aquele homem não foi chamar os vizinhos, ele próprio atuou. Viu o que é que tinha na sua montada. Tinha azeite, e tratou conforme pôde. Lavou as feridas, etc. Mas percebeu que o tratamento não estava completo. Foi pedir ajuda. Então, é isto que se chama, encaminhou. E então, levou-o ao estalajadeiro. Mas não disse: agora fica tu com ele que eu já fiz a minha parte. Não, eu pago-te já o que é necessário, mas vou tratar da minha vida, mas voltarei para saber ainda quais são as responsabilidades. Há todo um acompanhamento da situação. Nós muitas vezes passamos a vida a apontar o dedo, a dizer os outros, o Estado, a junta de freguesia, a paróquia. Não, nós temos que nos perguntar a nós próprios o que é que me compete a mim fazer. Esta é a dimensão essencial. Depois, outra dimensão que a Cáritas tem é a da promoção humana. O Senhor criou-nos e colocou em nós, o Salmo 8 é muito inspirador disso, quase como seres divinos. Promoveu-nos à dignidade divina. E, portanto, este sentido da dignidade humana tem uma essência divina que tem que ser respeitada como sagrada, que é no facto. E, portanto, nós temos que respeitar a dignidade das pessoas. E aí chamamos promoção humana. Procurar libertar as pessoas das causas que as aprisionam. Mas depois também ao local onde as pessoas vivem. Este homem estava na beira da estrada. Aquilo que o Papa hoje chama as periferias. É preciso ir às periferias e transformar as periferias. Porque muita gente vive nessas periferias, foi empurrada para as periferias e depois fica excluída só porque está identificada com a periferia. Então, a isto nós chamamos animação sociolocal, que as comunidades cristãs têm um papel muito importante a fazer. E finalmente, a intervenção sociopolítica. Porque e Jesus fez isso muitas vezes, há que dizer que há situações que se criam que não são justas e é preciso denunciá-las. Denunciá-las não só para dizer que está mal, mas também dizendo que estamos aqui para ser parte da solução. E por isso a Igreja tem um tesouro extraordinário que se chama o pensamento social cristão. Quais são as bases da Cáritas? A Sagrada Escritura e a doutrina social da Igreja. Muito bem, estamos mesmo a terminar e havia muita coisa a dizer. Queria só que nos falasse da articulação da Cáritas a nível nacional, internacional e local, enfim, para que as pessoas possam também perceberem de que modo podem também envolver-se, se assim for o caso. A Cáritas é um serviço da Conferência Episcopal Portuguesa. Nós temos na Igreja associações de fiéis, como, por exemplo, as conferências de São Vicente de Paulo, as Santas Casas da Misericórdia, mas há serviços que emanam da própria comunidade cristã, como a catequese e a própria liturgia. Portanto, a Cáritas não é uma organização de fiéis, é um serviço da Conferência Episcopal. Portanto, a Cáritas Portuguesa depende da Conferência Episcopal. É um instrumento oficial da Igreja em Portugal. É uma instância, como dizem os nossos bispos, é uma instância oficial da Igreja para a sua promoção da ação social. Depois, cada diocese tem a sua Cáritas diocesana, que depende também do seu bispo. É autónoma. Não depende da Cáritas portuguesa.
depende exclusivamente do seu bispo. Mas articula-se, Articula-se naquilo que são programas nacionais, programas internacionais de emergência. Nós reunimos em conselho, mas esse conselho fica sempre, é apenas consultivo, fica sempre subordinado depois às determinações do episcopado, e cada bispo sabe o que é melhor dar orientações específicas para o seu caso. O mesmo caso. acontece com a Caritas Internacionalis. A Caritas Internacionalis está ligada neste momento ao Coruno, que é um dicastério que vai estar, penso que vai ser até agora alterado, vão juntar com a Justiça e Paz e com outros organismos da Igreja, mas nós, Caritas, neste caso a Caritas Portuguesa, para pertencer, para estar ligado em união com o Santo Padre, com a Igreja Universal, tem que cumprir determinados requisitos. E os requisitos são aqueles que enunciei. É a fidelidade à Palavra de Deus e ao pensamento social da Igreja. E se isso não acontecer, sai da chamada Rede Caritas. Portanto, o Papa Bento XVI, até quase no final do seu magistério, faz sair um mote próprio, Ecclesiam Suam, em que diz como é que isto se realiza. Portanto, há uma autonomia relativa. Somos um serviço da Igreja, portanto temos uma hierarquia, que é cada bispo. Como é que as pessoas podem colaborar? Olha, cada comunidade cristã, se não tem um grupo organizado para o exercício da caridade, em nome dessa comunidade, tem uma pastoral deficiente. Porque lhe falta o terceiro pilar do tripé da dimensão evangelizadora da Igreja. Portanto, mas organizada e em nome da comunidade, porque o agente principal da caridade da Igreja é a comunidade cristã no seu todo. Exato. Não é dizer isso é lá com o Sr. Prior, isso é lá com os vicentinos, isso é lá com... Sr. Professor, temos de terminar mesmo, então... já chegou ao fim o nosso tempo. Se alguém quiser contactar com a Caritas, por onde é que o pode fazer? Olha, portanto, primeiro dirija-se à sua paróquia. Sim. Primeiro dirija-se à sua paróquia, que é o núcleo. E pode acontecer que o Sr. Padre possa dizer, o pároco possa dizer, nós não temos nada organizado. Já é uma forma de inquietar o Sr. Padre. Se isso acontecer, se não há nada organizado na paróquia, então dirija-se à sua Caritas diocesana. Geralmente as Caritas diocesanas estão nas cidades episcopais. Têm aí a sua sede. E hoje, por qualquer meio, a Caritas Portuguesa pode ser sempre contactada na certeza de que reencaminhará as situações para quem está mais próximo, porque como no Samaritano só foi possível acontecer o que aconteceu porque alguém viu e se aproximou. Certo. E se aproximou. Portanto, é isso que queremos. Vamos esperar que todos, também aqueles que nos seguem, também se aproximem dos seus irmãos em necessidade de qualquer forma. Padre Jorge, e há uma coisa que é muito importante a todos fazermos. Falarmos de Deus, sobre os pobres e falarmos aos pobres de Deus. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Professor Eugénio Fonseca, por esta presença, e haveria muitas histórias a contar. O tempo é o que é, não permite irmos mais longe, nem sequer pudemos ouvir um bocadinho mais detalhadamente da sua história na Caritas, mas obrigado por esta presença e por ter estado connosco. Obrigado eu também à Canção Nova e também pela sua companhia e pela companhia de todos aqueles que nos estão a ouvir. Sim. E obrigado a si também, que nos permitiu entrar em sua casa e nos acompanhou neste nosso programa Jardim da Igreja. E vamos invocar a bênção de Deus sobre si e sobre todos aqueles que frequentam a sua casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e que Jesus esteja consigo. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Graças a Deus.